Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a historiadora Tânia Tonê. Mais um livro dos tantos com os quais ela tem trabalhado, mas nessa oportunidade nós antecipamos já o livro que será lançado brevemente, São Pelegrino, Quem Te Viu, Quem Te Vê, uma obra que a historiadora Tânia Tonê fez em coautoria com a Ana Serig e o Charles Tonê. Dona Tânia, é um prazer tê-la conosco. Igualmente, Fábio, sempre que a gente pode chegar nessa casa, que é a casa da democracia, né, a gente vem com muito prazer, especialmente nesse espaço belíssimo que vocês inauguraram, dedicado à leitura, porque o livro será sempre eterno, né? E quando a gente pode falar de memória de Caxias, a gente sempre faz isso com muita alegria, né? E com esse desejo grande de que a gente possa resgatar toda essa memória para que a gente nunca perca a identidade da nossa cidade. Nós estamos gravando com uma certa antecedência ao lançamento, esse livro que deverá ser lançado então já... Dia 17. 17 de agosto. Às 19h30 no Shopping São Pelegrino, que foi quem nos apoiou, né, desde o início do trabalho. E esse livro, eu acho que é bem importante, ele é um livro com a chancela da Lei de Incentivo à Cultura. Claro. Tá? E ele tem, então, o patrocínio do Fátima Saúde, do Foco Informática, do Shopping São Pelegrino e da Faculdade da Serra Gaúcha. Então, inclusive é interessante porque é o primeiro livro da Três Tempos, que é a empresa que eu dirijo, que tem o patrocínio da LIC. Nós nunca tínhamos feito nenhum livro assim. Sim, e entrando já no objetivo do livro, a senhora toca num ponto bastante sensível a Caxias do Sul, que é a vida comunitária e o próprio bairro São Pelegrino. E aí vocês retomam lá em meados do século XIX, chegando até os dias atuais, as descobertas de índios, que depois, baseado numa pesquisa nos anos 60 do século XX, que naqueles períodos mais remotos houve indígenas e há sítios arqueológicos onde hoje está localizada a chamada Praça da Bandeira, ou com o nome oficial Dante Marcucci, né? Isso mesmo. Que foi alvo de polêmica aí nos últimos meses, quando o Poder Público queria fazer intervenções ali, trocando sentido das ruas, obras de ampliação, e disseram, opa, vamos mexer muito aqui, porque existem sítios arqueológicos, né? É verdade. A proposta do livro, ela perpassa vários momentos. Em primeiro lugar, a ideia São Pelegrino, Quem Te Viu, Quem Te Vê, é a partir dessa identidade urbana, vamos dizer assim, né? Traçar um paralelo em como está o bairro e como foi o bairro. Então, as fotografias antigas, elas são do Arquivo Histórico Municipal, da Casa de Memória São Pelegrino e de acervos particulares. E as fotografias atuais são do Guilherme Giordani, que fotografou os mesmos locais, né? Hoje. Então, mas a proposta não é um estudo arquitetônico do bairro. Ele é o prédio como um referencial e não entra na questão das famílias, né? Também não entra na questão da história propriamente dita do comércio, da indústria do bairro. Não é isso. A proposta do livro é focar os prédios como referenciais de memória. Então a gente penetra nele, né, tentando entender como ele traduz emoções, vivências, o que eram esses estabelecimentos comerciais, industriais e educacionais. A gente tem 3 escolas que entram, né? O La Salle, o Pena de Moraes e o São Carlos, as 3 escolas
entram no estudo. Mas primeiro a gente começa exatamente com o Campo dos Bugres, que se situava nesta região. Porque às vezes as pessoas fazem muita confusão. O primeiro nome de Caxias foi Campo dos Bugres. Não, o primeiro nome do município de Caxias, da antiga colônia, que era um nome não oficial, é Fundos de Nova Palmira. E aí é que a gente vai começar. A sede é outra questão. A sede, sim, era chamada de Campo dos Bugres. E esse Campo dos Bugres, ele se situa aí entre a Marechal Floriano e a Feijó Júnior, pegando esse quadrado. E segundo os estudos do João Spadari Adami e posteriormente do Dr. Rafael Cortelete, que reeditou o trabalho do La Sálvia da década de 60, situando então a questão arqueológica de Caxias, que eu acho importantíssimo, porque traz um novo elemento, né, que é o elemento indígena, que fez parte também da construção dessa grande cidade. Obviamente eles são da pré-história, né, eles são anteriores à história. E esse local, o centro desse campo, era a Praça da Bandeira. Então, esses índios caigangues, que são Gês, eles vêm do centro do país, movidos principalmente por duas coisas: a busca de água, e aqui tinha abundância de água nessa região, e também pelo pinhão. Então, essa civilização, vamos dizer, entre aspas, que é uma cultura, também entre aspas, mas é uma cultura pré-histórica, é do pinhão, a cultura do pinhão. E eu acho muito importante que a gente traga esse passado pré-histórico exatamente para mostrar que Caxias, obviamente o processo civilizatório, vamos dizer assim, né, começou com os imigrantes italianos, ela tem essa história dos índios, ela tem a história do tropeirismo, né, do Antônio Machado de Souza, que vem e descobre esse Campo dos Bugres, inclusive quem deu o nome foi ele, que é português, que é de origem portuguesa, tem toda a ligação com os campos de cima da serra. Então, eu acho importante, Fábio, tem também uma região toda onde a gente tem a ligação com a cultura teuto-rio-grandense, né? Então, se tu quiseres mapear Caxias, você vai ver assim, que tem uma parte com os campos de cima da serra, né? Bom, primeiro tem uma parte indígena, depois tem a parte com os campos de cima da serra, essa ligação com os portugueses, tem a parte com os teuto-rio-grandenses, onde a gente tem até enxaimel, tem todas as características mescladas, e aí eu costumo dizer que essa origem toda, essa formação toda, dá para Caxias um caráter cosmopolita. E eu acho que Caxias é uma cidade que abraça as pessoas que chegam aqui. Num dos pontos a senhora cita lá em meados de 1825, um pouco mais, quando a senhora cita o Teuto ali, os primeiros contatos com imigrantes alemães que frequentavam ali a região de Novo Hamburgo, por ali, que por um motivo ou outro também havia ligações com a hoje conhecida Serra Gaúcha. Aí, claro, na reta final, nós já estamos ali pelo terceiro quarto do século XIX, 1875, que é o marco principal, mas anos antes já havia aquela movimentação em torno da imigração italiana propriamente dita. E a senhora coloca de uma forma, às vezes até que poderia soar para as pessoas contraditório, né? Como é que uma cidade que cresceu tanto, que recebe tantas pessoas de outros municípios de outros lugares, conserva aquela ideia do mercado de referência, da loja tal, as pessoas se chamam pelo nome. E aí a senhora, do ponto de vista da caracterização histórica, diz o seguinte: olha, o bairro São Pelegrino, ele vai na contramão da ideia do não lugar, né? Que com o avanço da globalização nós não teríamos mais aquela identidade local. E o que acontece, e eu acho que não só São Pelegrino, Caxias de um modo geral ainda conserva isso, é essa miscigenação constante que fixa a identidade do lugar de uma forma que poderia soar contraditória no primeiro momento?
Eu acho bem interessante, e eu acho que cada vez mais Caxias tem que assumir esse caráter cosmopolita, né? E realmente tu tem razão, que parece alguma coisa paradoxal, né? Mas eu posso até dizer que até o deslocamento até aqui, como acontece todos os dias, nós temos há 3 tempos a sede no bairro São Pelegrino. É muito difícil eu caminhar na rua, porque a cada momento eu encontro pessoas. Então a gente conhece o pessoal da farmácia, o pessoal do mercado, a gente conhece o pessoal do comércio de rua. E o livro faz toda uma referência no final aos sujeitos dessa história, que são os personagens do bairro, né? Que eu acho que ficou bem interessante. E o que eu acho, Fábio, que eu quero citar dessa obra, que foi feita a 3 mãos, a Ana e o Charles trabalharam junto comigo, ela tem uma característica de que ela é muito próxima das pessoas. As pessoas que já, muito poucas, porque obviamente o livro está sendo trancado aí, né, até o dia 17. Mas tem algumas pessoas que tiveram participação direta no livro, que a gente estendeu o livro, né, para darem uma olhada, até para a gente ter esse feedback, o que vocês acharam, se emocionaram com o livro, porque é o tipo da coisa assim, ó, aqui está o padre com quem eu me casei. Que fez com quem eu me casei, não, que fez o meu casamento. Casar com o padre era um pouco difícil, mas o padre que me casou, sim, a igreja onde eu fiz a comunhão, a escola onde eu estudei. Então as pessoas, é a história das pessoas que passa no livro, né? E eu acho que patrimônio histórico é isso, sabe? A gente tem que falar de pessoas. E no final do livro nós temos esses testemunhos, como a senhora citou, por exemplo, o Antíoco Sartor, que é um líder presidente do bairro, sim. Presidente do bairro de muito tempo, líder sim, comunitário de referência. Eu lembro ali, por exemplo, da dona Susana Fantinel, que tem toda uma identificação ali com a própria igreja. Mas nós temos personagens, e a largada do livro é muito sensível nesse sentido. Nós tratamos aqui dos primórdios lá atrás. E depois temos toda uma evolução a partir das primeiras famílias que habitam ali São Pelegrino. E eu não vou citar aqui, porque poderia cometer uma injustiça, mas são vários sobrenomes que até hoje são sim, facilmente identificados pela população. E há uma figura emblemática ali que eu diria praticamente que é o divisor de águas, e até os relatos são nesse sentido, que é o padre Eugênio Jordani, que faz toda uma evolução do bairro a partir da igreja. Nós tínhamos ali uma capela ainda, a partir de doações de material, cedência de terreno de uma família ou outra, e ele empreende uma verdadeira construção e posteriormente agregando a isso as pinturas de Aldo Locatelli, que viram uma obra de arte para a posteridade. Né? Exatamente, que completa 100 anos, né? Exatamente. Então a gente tem ali, o livro se estrutura assim, né? Primeiro o Campo dos Bugres, depois o Arrabal de São Pelegrino, porque inclusive naquele álbum das colônias, que foi um trabalho fruto do Arquivo Histórico Municipal João Espadari Adame e que foi exposto em Porto Alegre, e é um belo trabalho, consta lá o nome exatamente esse, o Arrabal de São Pelegrino, era a primeira forma de chamar o bairro. Então se conta a história, porque ele nasce fruto de uma história de amor, toda aquela, né, do quadro que o Sartori entregou para o Paternoster, que é o genro dele, né, e que veio da Itália. Esse quadro ainda existe na igreja. O quadro de São Pelegrino. O quadro de São Pelegrino. E aí, quando a família Sartori saía dali da frente do Federici, que é onde eles moravam, e que eu, inclusive,
cheguei a conhecer a casa. Para onde vocês vão? Ah, nós vamos para São Pelegrino. Aí é que começou a história do nome, né? São Pelegrino. Depois passa então pelo coração do bairro, que é exatamente isso que tu falas, que é a igreja de São Pelegrino. E aí, sem dúvida, a figura do padre Eugênio Giordani, que foi uma pessoa de uma visão assim espetacular, por ter empreendido essa grande obra que é a igreja, que hoje é um referencial não apenas do bairro, mas da cidade de Caxias, né? E que se complementa com aquela maravilhosa obra do Aldo Locatelli, que é, embora tenha muitas obras do Locatelli em todos os locais, aquela ali é a obra máxima, né? Sobretudo a Via Sacra. E é interessante, Fábio, como a população de Caxias abraçou o Locatelli, sabe? O Locatelli, por mais que tenha passado o tempo, ele é quase de Caxias. É bem interessante. E nós estamos num momento sensível, porque o lançamento do livro vai ser um dia antes de quando o Aldo Locatelli completaria 100 anos se estivesse vivo, se estivesse 18 de vivo. agosto. Né? Exatamente. Outro referencial que eu acho que é bem importante é que o livro vai ser lançado no Dia Mundial da Preservação do Patrimônio. Do patrimônio histórico. E do patrimônio histórico. E que à tarde nós pretendemos, por iniciativa do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura, coordenado pela Liliana Henriques, nós pretendemos fazer um passeio, né, pelos pontos do livro, ou seja, pelos locais, para que as pessoas possam ver em loco, né, identificar aquele lugar e conhecer um pouco daquela história e saber como é que se formou esse bairro. A senhora acaba de referir o 17 de agosto como Dia Mundial do Patrimônio Histórico, e em Caxias nós temos uma novidade, porque vai ser o primeiro ano de da celebração de uma semana específica do patrimônio histórico. Esse projeto acaba de virar lei. Uma proposta do vereador Toigo, e uma proposta Gustavo Toigo. do vereador Gustavo Toigo, né? Que vira lei e já começa a entrar em todo esse... E até eu comentei com o vereador o dia que ele me entregou a proposta, né, do projeto, e ele gostou muito da ideia do livro. Aí é que surgiu a ideia de fazer o lançamento do livro exatamente na semana, que vai ter muitas atividades, mas que o livro se encaixa perfeitamente na concepção dessa primeira semana de preservação do patrimônio, que eu acho que vem num belo momento. Eu queria, no último ponto, aí, lembrar, por exemplo, a própria estação férrea, que a estação férrea abrigou ali armazéns e fábricas antigas, né? E hoje é um espaço preservado, onde passavam os trilhos do trem, marcando a chegada do trem a Caxias do Sul, isso em meados de 1910, né? A chegada do trem foi dia 1º de junho de 1910, às 13h40 da tarde. Isso mesmo. E aí, mas isso é importante, esse marco de 1910, porque levou o Caxias à condição de cidade. Que foi à noite no Clube Juvenil, que ficava no antigo Hospital Pompeia, que o presidente do estado, chamado Carlos Barbosa, mandou um telegrama dizendo que a vila estava sendo elevada à categoria de cidade, porque Caxias já tinha sido emancipada em 1890, em 20 de junho, e faziam 20 anos que Caxias era município, mas que a sede era vila. Mas o importante, Fábio, eu acho que ali, que hoje abriga a Secretaria de Cultura, né, com a secretária Rúbia, que está apoiando muito o trabalho. Rúbia Frisso, né? Rúbia Frisso, e com o pessoal que faz todo o trabalho da Lei Municipal de Cultura. Eu acho muito importante marcar aquele local, porque aquele local abriu a possibilidade de que todos os produtos de Caxias tivessem, vamos dizer assim, acesso até a capital. Ele foi
o veículo, né, a logística, ela muda completamente com a chegada do trem, porque abre para o mercado de Porto Alegre e de Porto Alegre para o Brasil, assim como a BR-116 abriu diretamente de Caxias para o Brasil. E hoje, são marcos fortes. E hoje esse espaço tão significativo, ele virou quase que um centro vasto de cultura e lazer. Nós temos ali as próprias ações da própria secretaria, com exibição de diversas atrações culturais, as casas noturnas, festivais musicais dos mais diversos gêneros. Então, mesmo quem não reside acaba tendo que ir chegando ali, a São Pelegrino para desfrutar dessas atrações. Não é ter que ir, é uma, digamos assim, uma saudável obrigação. Uma saudável obrigação. Na verdade, ele é um centro de cultura e de lazer, e eu acho muito importante entender que é um sítio histórico que é, dentro da área urbana de Caxias, o único que a gente possui que tem que é um conjunto de prédios, porque o restante... Nós temos prédios isolados, prédios aqui, prédios lá, mas como conjunto a gente tem 2. Na área urbana, toda esse espaço da estação férrea, né? O largo da estação. E no município de Caxias a gente tem Galópolis, né? Que é outro conjunto que tem os prédios ainda originais e que é também fantástico. Bom, dona Tânia Tonê, eu quero lhe cumprimentar mais uma vez no momento em que nós chegamos ao final do nosso programa. Nossa produção no decorrer mostrou aí imagens do livro. Vamos referir novamente, a senhora que escreveu em coautoria com a Ana Serig, Charles Tonê e o Guilherme Jordani, com ensaios fotográficos atualizados à luz das fotos de arquivo utilizadas retratando então os períodos mais remotos de São Pelegrino e, em última análise, de Caxias do Sul. Eu gostaria que a senhora tocasse num ponto que não abordamos até aqui, reiterasse o convite para o lançamento do dia 18 de agosto, que trabalhamos muito com essa data, até pela própria... 18 de agosto, não, desculpa, 17 de agosto. 17. Trabalhamos muito com a ideia da Semana do Patrimônio Histórico, enfim, então será uma data emblemática, 17 de agosto, Dia Mundial do Patrimônio Histórico, e eu aqui já citando 18 de agosto, porque nós temos toda uma movimentação na Câmara em torno da sessão solene que acontecerá na Igreja São Pelegrino, às 20 horas do dia 18 de agosto, marcando os 100 anos de nascimento do Aldo Locatelli, se ele estivesse vivo, né? Correto. Eu quero agradecer a vocês, Fábio, por esse espaço e conclamar a população caxiense, né, que cada vez mais preserve a sua memória, né, os estabelecimentos comerciais, industriais, as escolas, as famílias, que cuidem dos seus acervos, né? Esses acervos que são os prédios, mas que são também as fotografias, os documentos, as peças, e que a gente possa estar junto, então, no dia 17, no lançamento desse livro, que fala de um bairro muito querido, que é um bairro que tem uma identidade muito grande, que a gente conhece todas as pessoas pelo nome ainda, e que eu acho que ele traz muito essa questão comunitária, como tu falaste, que eu acho que é muito importante, porque numa cidade grande como Caxias, a gente ainda preserva, né, esse tipo de relação, né, entre as pessoas. E volto a dizer, o mais importante desse livro é a história das pessoas que está por trás de cada prédio, que está por trás de cada foto. Então, fica mais uma vez, para não ter engano, 17 de agosto... 19h30, no Shopping São Pelegrino, o lançamento e a sessão de autógrafos do livro São Pelegrino, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Mais uma vez, muito obrigado, então. Foi uma honra conversar com a senhora. Eu que agradeço. Fica a dica de leitura, então, para quem nos acompanhou até aqui. São Pelegrino, Quem Te Viu, Quem Te Vê. E a nossa entrevistada de hoje é a historiadora Tânia Tonê. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o próximo Café com Letras.